Oh, que Pai eu sinto no Senhor Jesus, paz eterna que me faz andar na luz e está em mim na prova e na dor. Minha paz é o Senhor. Oh, que Pai recebo pela cruz, paz eterna do Senhor. Se viver sem fé em Jesus e andar em seu amor, oh, que paz, que luz tem o pecador quando vem a ti, Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Nesse momento, eu quero narrar algo, conjunto musical em Alto dos Coqueiros. Esse conjunto, para mim, foi uma luz, foi um caminho que me fez ganhar o Evangelho. Quando eu fui convidado para ir assistir um culto no Alto dos Coqueiros, nesse tempo eu não tinha o conjunto ainda. O pastor Fernando me convidou e, chegando lá, só tinha o coral. Eu achei bonito demais. Mas escuta, quando foi depois, foi inaugurado o conjunto. Eu achei uma coisa excelente. O que mais me chamou a atenção foi um culto que eu fui ali em Dois Unidos, na casa do saudoso irmão João Soares, que foi professor da escola dominical do pastor Fernando. E quando o dirigente deu oportunidade ao conjunto, que o irmão Joaquim Danta colocou grande é Jeová, quando fez aquela introdução, meu Deus, e logo após, eu nunca pensava de fazer parte desse conjunto. Mas o irmão Joaquim Dantas me fez um convite e disse para mim: você não quer fazer parte do conjunto? Eu disse para ele que não tocava instrumento, que eu via ali violão, banjo, clarinete, acordeão, e eu não tocava instrumento. Ele disse: olha, tem um tarol que ele não está sendo executado. Porque quando o conjunto inaugurou somente pau e corda, que vale dizer, só cavaquinho, violão, clarinete, banjo, acordeão. E ele aceitou no seu coração de comprar um instrumento de percussão. Nesse caso, ele comprou o surdo, tarol e o prato. O surdo e o tarol logo chegou componente para executá-lo. Mas Deus tem seus planos, né? É porque era para mim. Eu, com meus 14 anos de idade, eu fui escoteiro e tocava na banda marcial. Quando ele disse assim: tem um tarol, você não quer executá-lo? Eu digo: eu quero. E eu dei 3 ensaios na exigência dele, que ele tinha um modo da gente tocar. O cavaquinho não tocava o que queria, não centrava como queria, não. Ele é que dava as normas. O nosso irmão Edmilson, o presbítero Edmilson Souza, eu acho que ele se lembra que o irmão Edmilson, toda a vida, ele teve um dote de solista. Ele começava a solar no ensaio e dizia: cavaquinho não é para solar, cavaquinho é para marcar. Ele dava a maneira, dizia, do surdo, dos pratos. Quando ele falou no tarol, eu digo: pronto, é comigo mesmo. Eu digo: eu aceito, irmãos. Então eu ingressei no conjunto. Meus queridos, esse tarol trouxe bênção
Esse taró eu considero como a arca. Quando os filisteus tomaram a arca do Senhor e levaram para a casa daquele Deus tremendo e colocaram lá na casa de Dagon. Quando foi no outro dia, Dagon estava com a cara no chão, braço quebrado, pescoço quebrado, que a arca fez isso. Disseram, tira a arca daqui. A arca levou muita bênção. E na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que ali foi 3 meses, parece que a arca ficou ali, foi de bênção na casa de Obed-edom. Então aquele taró trouxe inspiração em bênção. Eu comecei a tocar no taró. Depois eu disse, rapaz, eu vou ficar nesse taró. Eu já com 18 anos de idade, eu vou aprender violão. Aí aprendi uns tonzinhos de violão. Aí disse para o irmão Joaquim Dantas, mas Joaquim Dantas, o senhor quer que eu traga um rapaz para executar o taró? Eu digo, traga. Aí fui buscar Júlio. Levei Júlio. Daqui a pouco o Júlio aprendeu a tocar violão, disse, não vou ficar nesse taró não. Aí o taró passou para Josias Fernandes, Josias com 7 anos de idade. Depois Josias aprendeu a tocar instrumento. Resultado, esse taró passou para a mão de Elias. Elias com 4 anos de idade. Só foi de bênção. Todos esses se desenvolveram. O menos que desenvolveu foi eu. Mas os demais tudo desenvolveram. Hoje são professores. O irmão Júlio, o diácono Júlio, é um professor de violão. E ele estudou, né? Ele estudou. E muitos outros. Meus queridos, então, esse conjunto só trouxe bênção para mim e para nós. E todos que passaram por esse conjunto desenvolveram. Eu me lembro que Josias Fernandes, Marco Fernandes, a gente no conjunto e eles assim sentados, né? Que eles não saíam naquele tempo, eles não deixavam sair, fica aí. Quando terminava o culto, eles eram primeiro a pegar os cabos dos instrumentos, enrolar, e depois aprender a tocar violão, cavaquinho, e foi uma benção. Mas, meus queridos, então esses hinos, esse hino que eu iniciei com a introdução, foi esse hino que mais me chamava a atenção. Quando eu trabalhava na padaria, e quando a gente terminava de fazer o bagulho, naquele tempo se chamava bagulho, não sei quem ainda usa esse termo, que quando falava de bagulho, estava incluído bolachão, pão doce, crioulo e baiano. O francês ficava por outro. E a gente quando fazia o crioulo, bolachão, baiano, e ia lá para cima do muro, já era assim, 20 para as 9, 15 para as 9, aí o pregador estava pregando e a gente escutava que o corneta trazia o som. Eu digo, mas Jesus, que coisa linda. Mas a mais tarde, quando eu e Júlio trabalhávamos juntos, a gente trabalhou muito junto, padaria, e quando foi um dia, aniversário do conjunto, e a gente estava trabalhando à noite. Eu digo, e agora, Júlio? Aniversário do conjunto, rapaz, e a gente trabalhando à noite. Eu vou falar com o patrão. Aí falei com o português para trazer 2 trabalhadores para substituir a gente pagando nosso dinheiro. Ele disse, pode trazer, Dedé. E a gente levamos, e no aniversário a gente estava lá. Mas quando chegamos no outro dia, não recebemos uma boa notícia, não. Ele disse assim, ô Dedé, que padeiro foi aqui que vocês arrumaram, que o pão não saiu bom, não. Mas Deus já tinha dado a vitória a gente já tinha ido para a festa do conjunto musical. Então esse conjunto foi de bênção e tem sido de bênção. Hoje estamos se preparando, ele está se preparando para os seus 65 anos. Se Joaquim Dantas fosse vivo, aliás, desculpem, se Joaquim Dantas estivesse com saúde, eu mandaria Elias falar com o coordenador, para mandar uma carta para a gente buscar ele, que seria de bênção. Ele ficava muito contente, porque 65 anos, como passou rápido, para ele observar a semente que ele plantou, como floresceu. Além de florescer, se fez muito maestro,
desse conjunto musical. Então, foi um prazer em saber, para mim, é um prazer em saber que o conjunto está completando 65 anos. Eu me lembro quando esse conjunto inaugurou. O conjunto foi inaugurado em novembro de 1959, quando o irmão Joaquim Danta falou com o maestro Manuel Leotério, que só tinha o coral da igreja, para ele ceder algumas componentes para inaugurar o conjunto. E ele cedeu. Ainda me lembro de algumas irmãs, Maria Fernandes, que está viva, rogo a oração por ela, que está muito dodóio, quase 8 meses internada. Maria Fernandes, Mãe Otália, que já dorme no Senhor, e Maria José Venâncio, que dirigiu a campanha, já dorme no Senhor. Também uma das suas irmãs, que eu esqueci o nome agora, não sei se ainda está viva. E depois que esse conjunto cresceu, floresceu, a Joaquim Danta falou com Manuel Leotério, dizendo, agradecendo que não precisaria mais das irmãs, que o conjunto cresceu. Porque esse conjunto cresceu muito. Quando o povo viu o conjunto cantar, meus queridos, aí queria ingressar. Eu me lembro que, ainda quando eu trabalhava, e às vezes eu ia no Banco do Brasil para alguma coisa lá, um depósito, resolver algum problema, e um dos gerentes do Banco do Brasil era na época era presbítero, hoje é o pastor Natanael. Esqueci o sobrenome dele. O Natanael. E ele conversava comigo e dizia, irmão Dedé, eu era solteiro. Eu saía de Campo Grande para ouvir o conjunto do Ascoqueiro tocar. Eu digo, pastor, era. Eu saía de Campo Grande para ouvir. Esse conjunto fez história, meus irmãos. E até porque os hinos que a gente cantava eram hino difícil, hino era peça, era aleluia de rente. Eu vou dizer uma coisa a vocês aqui, só não vou dizer onde é a congregação. Uma certa vez nós recebemos uma carta para uma certa congregação, e naqueles dias a gente não frentava ônibus não. Olha, quando eu vi uma carta para Peixinho, Casa Amarela, Cove de Papo, Ato da Saudade, Ato do Brasil, Passarinho, nem falava em ônibus não. Eu só dizia assim, para estar aqui todo mundo de 6 horas, viu, para a gente ir em procissão. Aí quando dava 10 para as 7, 5 para as 7, a gente estava chegando no local. E a gente recebeu uma carta para uma certa congregação, e antes de eu chegar na igreja, lá vem as irmãs voltando. Vânia Guimarães, e outra e outra. Dedé. Digo, foi que houve, menina? É o seguinte, é que estão esperando você para avisar para você que não é para cantar aleluia hoje, viu? E disseram mais assim, eu quero ver o conjunto coqueiro hoje. Olha, a gente nunca foi para disputar, a gente saía para louvar ao Senhor. A gente saía para louvar ao Senhor. Eu quero deixar um versículo aqui, para continuar a nossa história, no livro de Isaías, no capítulo 43, e o verso 21, diz assim a palavra de Deus: esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Nós fomos formados, esse conjunto foi formado para louvar ao Senhor. Agora só tem uma coisa, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu sempre falava isso quando eu era maestro do conjunto musical, até no conjunto. Para Jesus se dá o melhor. Dentro da possibilidade da gente, a gente dá o melhor para ele. Mas não para se mostrar. Porque a Bíblia está dizendo, Deus falando pelo profeta Isaías, esse povo quer dizer, conjunto do açouqueiro, conjunto louvando o Senhor, é vocês que Deus está falando. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Então, encontrei as meninas, estão esperando para não cantar aleluia. Eu digo, rapaz, vamos embora, vamos voltar. Aí, quando eu cheguei na igreja,
que me ajoelhei, como de costume, orar a Deus, né? Orar a Deus pela chegada da igreja, orar a Deus para Deus inspirar os hinos que a gente canta, que cantamos. Quando eu me levantei, o maestro estava perto de mim, em pé já. Pastor, irmão, eu digo, pastor, meu irmão, eu quero pedir ao Senhor que não cante aleluia hoje, viu? Que a gente vamos cantar. Eu digo, está certo, meu irmão. E a gente está para a disputa dele. Mas o Espírito Santo tocou em mim. Pergunta a ele qual é o aleluia. Aí antes dele se entrar, eu digo, meu irmão, qual é o aleluia? Ele fez assim, aleluia, 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 glória ao Senhor. Eu digo, meu irmão, o aleluia que a gente canta é aleluia de Handel. Ele disse, aí é. Eu digo, é. Esse conjunto tem história, meus queridos. Então, eu quero dizer, nesta ocasião, continue e faça a obra com prazer. Que nem eu contei a vocês, eu e Júlio, trabalhando, e muitas vezes com culto escalado, às vezes viagem, a gente não podia ir. Eu trabalhei na padaria Córrego do Tiro, e o outro mestre já era crente, era um novo convertido. Eu falei para ele assim, fulano, meu irmão, o conjunto vai viajar, e nesse dia que ele vai viajar, eu estou trabalhando de noite. Eu queria trabalhar 2 semanas de noite seguida, para daqui a 15 dias eu trabalhar de dia, para ir para a viagem. Ele disse assim, eu não vou trocar não, ore para Deus abrir uma porta para você. Eu digo, meu Jesus, está certo, meu irmão. Mas escuta, eu sempre orava e pedia a Deus para Deus abrir uma porta para mim, uma porta que eu tivesse liberdade, e Deus não fez isso. Quando foi em 77, irmão Ovídio de Góes de saudosa memória, mandou o maestro Francisco Torquato, o pai de Elio, de lá em casa, e avisar a mim que estava aberto o concurso para a estiva. Aí eu fui fazer o concurso. Quando eu cheguei lá, queridos, veja o que Deus faz. Como Deus recompensa aqueles que fazem a obra com todo prazer. Quando eu chego lá, recebi uma ficha para fazer a prova, uma ficha de número 700 e pouco. Tinha quase 1000 homens. Os meninos, tudo atualizado de novo. Eu já estava com 33 anos. Tinha menino com 22 anos, 25, atualizado. E vocês sabem, nesse lugar tem muita gente que gosta de se mostrar. E eles conversando, um dizia, eu fui cabo do exército. Outro, eu fui fiscal da Compesa. Outros, eu sou motorista de ônibus. Outros, eu sou policial. E eu, um simples padeiro, que só tinha feito primário com 14 anos. Eu digo, o que é que eu estou fazendo aqui? Tinha gente falando até em inglês, irmão. Eu digo, o que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus? E pouco mais, chegou o capitão, o soldado marinheiro, começou a dizer, de 1 a 50 nessa sala, de 50 a 100 nessa sala. Eu sei que era tanta gente, e eu entrei desanimado. Fiz a prova, e quando cheguei em casa, disse, a saudosa Iracema, a minha esposa, a mãe do Elias, disse, olha, eu só fiz a prova porque estava lá, mas que eu passei não. Ela disse, por quê? Disse, rapaz, eu recebi a ficha 700 e tanto, tinha quase 1000 homens, e só é 180 vagas, e os meninos tudo atualizados, rapaz. Eu só tenho um primário que fiz com 14 anos, já estou com 33, desatualizado todo. Mas, meus queridos, quando foi com 3 meses, chegou um colega lá, que eu também levei para fazer o concurso. Dedé, cheguei do sindicato agora, o capitão do Porto esteve lá, e disse que as provas foram corrigidas, e as vagas seria 180 vagas só. Mas 4 homens tirou a nota boa e eu resolvi colocar 184. E a partir de meia-noite de hoje, esses 184 homens se consideram estivador. Ele disse, teu nome está lá. Eu não acreditei não. Eu digo, teu nome está lá. Quando foi no outro dia, meus irmãos, eu vim na primeira lista, não estava. Na segunda, não estava. Mas por ordem, né? O P é lá embaixo. Quando foi na última pasta, na última folha, estava bem pequenininho, Pedro de Oliveira.
E quando eu vi aquilo ali, fui do sindicato e fiz saber lá da burocracia e disseram, não da sua banho, eu disse, sua idade de nascimento, papapá, disse, olha aqui, vai fazer esses exames de saúde, exame de vista, exame de coração, e e venha cá depois. Eu fiz exame, aí foi tudo aprovado, aí passei, levei e recebi uma carteira de estivador. Quando eu me sentei no banco, para tirar para o primeiro navio, aí o fiscal-geral olhou para mim, que dizem que só é conhecido crente as mulheres, mas homem também é conhecido quando é crente. Ele olhou para mim na hora da tirada, disse assim, você é crente, rapaz? Eu digo, sou. Ele disse, só dou 6 meses para você ser crente, porque aqui os que entram aqui, depois de 6 meses se desvia. Crente aqui só tem ouvido. Eu digo, Jesus, passou os 6 meses, passou 1 ano, passou 2 anos, passou 5 anos, passou 10 anos, ele se aposentou, se eu fiquei. Com 19 me aposentei e estou aqui. Então, eu quero dizer, como disse o salmista, no Salmo 118, e o verso 23. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos vossos olhos. Conjunto musical, continue, rapaz. Aquele hino que o mestre Joaquim Danta ensaiou, esqueci da letra agora, que fala no conjunto, cantemos ao Senhor com fervor. É letra e música do mestre Danta. Cantemos ao Senhor com fervor, exultamos a Deus com louvor, porque grande é o Santo de Israel, grandes coisas mandou nos do céu. Nossa alma jubila ao Senhor, por 1 ano de paz que peço. Nos ajuda, Senhor, prosseguir, pois queremos de Ti para sermos vencedor. Continue avante. Aí depois eu ensaiei, já na minha gestão, sempre avante. Então, sempre avante conjunto. Continue, viu? É preciso esforço, se sabe que é preciso esforço. Eu quero dizer a vocês, ainda tem pessoas da antiga, é quem mais comprova isso. Esmeralda Mendes, que ingressou ainda adolescente, talvez tivesse uns 13 anos, naquele tempo. Miriam José, as demais o Senhor já guardou, como vocês já sabem. E elas sabem que a gente, quando recebia uma carta, e era para Peixinho, naquele tempo, aquela avenida Presidente Kennedy, não era asfaltada não, era areia. A gente dava os violões, os instrumentos a elas, as meninas, e a gente ia conduzindo as máquinas, o prato e o soldo, de pés, e tudo contente e alegre. E quando dava 7 horas, a gente estava no estrado, sentado. Viu? Nós estávamos sentados no estrado. Não só para Linda era bom. E quando era para Alto do Maracanã, uma vez por mês, tinha que formar a escala para o irmão Joaquim Roberto. Quase não tinha conjunto por aqui nesse tempo. Uma vez por mês, Alto Maracanã. Uma vez por mês, Estrada do Brejo. Uma vez por mês, Corpo da Camila. E era tudo de pés, tudo animado, tudo cantando. Meus queridos, uma das viagens que a gente foi para Peixinho, chuva que demandava. O meu som, a minha máquina de som que ligava o meu violão e o cavaquinho da Edmilson, a entrada era em cima. Aí sabe o que eu fiz? Para a água não cair, aí eu peguei uma flanela, coloquei em cima. Agora, ia trocando de mão, a flanela ia passando na calça do terno. Quando eu trocava de mão, passava na outra. Quando eu cheguei em casa, todo ensopado, todo molhado,
coloquei a calça em cima na cadeira, é de colocar o paletó no outro lugar, coloquei em cima da calça. No outro dia, minha mãe disse, quando eu cheguei da padaria, olha, Deco, foi isso aqui. Eu digo, eita, foi a nó da franela, passou para o paletó. Passou para a calça, da calça passou para o paletó e eu perdi. Mas hoje Deus tem me dado tanto terno que às vezes eu fico dizendo, qual é o que eu vou hoje aí? Aí Solange, você vai com eles. Faça a obra com prazer. Faça a obra com dedicação. Obedeça ao seu maestro. Toda a vida eu gostei de obedecer, respeitar ao meu maestro, que eu só tive 2 maestros aí, que foi Joaquim Danta, depois Henrique, e depois eu assumi. Então, queridos irmãos, que Deus continue abençoando. Em novembro, esse conjunto completa 65 anos. Foi inaugurado com 16 componentes. O evangelista Sebastião de Freitas, aí pouca gente conhece Coqueiro, só quem conhece a irmã Concinha, os irmãos foram embora, e Meralda se lembra do Sebastião de Freitas, e Miriam se lembra de Sebastião de Freitas. Inaugurou esse conjunto, lendo o Salmo de número 150. O Salmo 150 foi o salmo que foi lido na inauguração desse conjunto. E o Senhor tem abençoado maravilhosamente. Eu, quando vou aí, sempre aí no aniversário, eu acho muito lindo. O conjunto está muito bem. O conjunto está bem. E principalmente com esse regente que vocês têm, que Deus tenha lhe abençoado, formou em música, ele é formado. Eu não tive esse prazer, mas agradeço a Deus o quinhãozinho que ele me deu, porque nem todos recebem talento não. Na passagem dos talentos, lá em Marcos, um senhor precisou de viajar, ele deu 10 talentos a um, deu 5 a outro e 2 a outro. Quem ganhou 10, ganhou 10. Quem ganhou 5, ganhou 5. E quem ganhou 1, enterrou. Não fique triste por não ter. Eu não fico triste por não sou talentoso mesmo, mas ele me deu 1. E esse 1 eu procurei me desenvolver. E quando o homem voltou, eu disse, olha aqui, tu me desse 1 só. Mas eu ganhei mais 1. Eu quero dizer o seguinte, que hoje eu me sinto muito satisfeito. E quando ligam para mim, principalmente no meu aniversário, quando é no dia do professor, e eles ligam, meu professor, o senhor foi o meu professor, Elias diz isso, o Elisângelo diz isso, e muitos outros, o senhor foi meu professor, e é um talento, foi um talento, mas esse talento pequenininho eu semeei, e muitos hoje são professores. O Alisson aí, o filho do Elias, quando ele entrar no meu quartel, ele fazia o curso de música lá no centro, e Nemi, o maestro, disse para ele assim, olha, o seu avô foi que me ensinou a solfejar. Então a gente fica contente pelo talentozinho que a gente tem. Então que Deus abençoe, que Deus abençoe a vossa festa, que é a nossa festa também. Amém.